Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 12 de outubro, né? Essa é uma aula de complemento, né, para que vocês continuem, né, acompanhando a matéria. Será uma aula mais curta, né? Aula gravada e disponibilizada para vocês no Moodle e no canal de YouTube do professor, ok? Bom, a aula passada a gente falou sobre oferta e demanda, né? Só revisando, né? A demanda individual, né? E a demanda agregada, que nada mais é do que a demanda agregada. A demanda agregada é o somatório das demandas individuais, né? É função do quê? De inúmeras variáveis, como a gente viu, né? Gostos e preferências, preço do bem que estamos examinando, preço dos bens substitutos, preço dos bens complementares, renda dos consumidores, né? Ou seja, há inúmeras variáveis que afetam a decisão de consumo, né? Da mesma forma, a oferta individual, a oferta agregada, supply, né? Oferta, supply, né? Oferta agregada nada mais é do que a soma da produção de cada empresa, de cada organização, né? É função também do quê? De uma série de variáveis, né? É função do maquinário, né? da terra, de fertilizantes, agrotóxicos, sementes, né? Assim como a demanda tem uma série de variáveis, então vamos botar aqui direitinho, assim como a demanda tem uma série de variáveis que a gente viu em aula, vou colocar aqui para vocês. Lento hoje isso aqui. Um pouquinho lento. Caiu. O computador hoje está. Então, assim como a demanda é função de uma série de variáveis, né, a oferta é função do preço do produto. Lembrando sempre, pessoal, o preço do produto é dado pelo mercado. Né? O preço do produto é dado pelo mercado. O produtor, individualmente, ele não tem condições de determinar o preço. Então, quando eu penso na oferta de qualquer produto, o que eu tenho? Eu tenho essa oferta determinada pelo preço de mercado do produto. Então, por exemplo, o preço da soja é dado pelo mercado mundial de soja. O preço do petróleo é dado pelo preço mundial do petróleo, do mercado mundial, mas eu posso pensar no mercado local. Né? Eu não sei se eu dei exemplo na aula passada da lavagem. Eu falei da lavagem na aula passada? Sim, lavagem de carro, né? Lavagem de carro, ou, por exemplo, vamos pensar outro mercado aí, mercado de corte de cabelo, tá? Eu pergunto, é um mercado concorrencial, tá? É um mercado onde tu tem muitos compradores e tu tem muitos ofertantes, né? Por exemplo, Porto Alegre, quantos ofertantes de corte de cabelo masculino tem? Deve ter mais de 200, 300 barbeiros, concorda ou não? Acredito que bem mais do que isso. Também acho. É bem mais do que isso. Tá. E o corte de cabelo é corte de cabelo, né? Não muda muito, claro, tem aqueles mais refinados, tal, mas no geral, assim, um corte de cabelo masculino custa em torno de R$ 20, máximo R$ 25 é o que eu pago para cortar o cabelo. Acredito que todos os homens que estão aqui na sala seria mais ou menos isso, concordam? Se for com máquina, sim. Não, eu não corto com máquina, meu cabelo não entra máquina. Tesoura. Tesoura,
Máquina. Eu não trabalho com máquina no meu cabelo, nunca botei máquina no meu cabelo. Né? 25 pila o cara corta para mim com tesouro. Né? Eu acho que é por aí, né, pessoal? Né, Ronaldo, né, Guilherme? É por aí. Também pago isso. É por aí, né? 25 pila, 30 no máximo, né? Ou seja, tu tem uma grande quantidade de ofertantes e uma grande quantidade de demandantes. O preço é dado pelo mercado. Né? Se o cara inventar de colocar R$ 70, será que ele vai ter consumidor? Vai ter um público Provavelmente. específico, né? Eu acho. Vai ter, mas vai ter muito. Eu, se o meu cabeleireiro inventar de aumentar de 25 para R$ 50, provavelmente eu vou procurar outro. Né? Não vou Depende pagar o do dobro. bairro também, né, professor? Mas no geral tu tem um preço médio, tá? Claro que depende do bairro, depende do cara lá. Tem barbeiro que oferece não sei o que, televisão para assistir o jogo, oferece mesa de bilhar, não é isso? Cerveja, jogar videogame, diferencial. Bom, mas daí tu não tá pagando o barbeiro, tá pagando todo esse serviço, entendeu? Estou falando do corte de cabelo, é isso, é 25 pila. E o cara é tomador de preço. O cara não tem poder para definir o preço. Claro que ele pode aumentar um pouco, diminuir um pouco, mas ele tem liberdade para botar o preço, mas ele não tem liberdade para definir o preço muito acima do mercado. Ele não consegue isso. Bom, no caso do cabelo do barbeiro, né, tu não tem serviços substitutos, concorda? Nem serviços complementares. Mas no caso da soja, sim, né? A soja ela tem bens e serviços, ela tem produtos complementares, né? Que tu pode utilizar. Mas no caso do barbeiro também, o espaço ali da barbearia, eu posso fazer um outro serviço, né? Eu posso fazer um serviço de manicure, serviço de pedicure, mais que eu posso fazer um serviço de. Tem um bar assim na Cidade Baixa, lá na República, que é de um dia é exatamente isso, é um cabeleireiro, um salão de beleza e à noite é bar. Então tu pode adaptar, ou seja, dependendo da situação, né? Se o negócio do cabeleireiro não tiver muito bom, tu pode transformar isso em outro tipo de produto. Então tu tem a oferta individual, né? A oferta do produtor é função do preço determinado pelo mercado, do serviço que tu está ofertando, do preço de outros, do preço de outros bens e serviços ofertados, né? Nesse caso aí, no caso da soja, a gente viu que era o girassol, que era o milho e tal. Tá? É função do preço dos insumos. O que seriam os insumos aqui para um barbeiro? Luz. Basicamente, aqui o meu barbeiro lá é uma mesa, né? Uma Gel, cadeira. álcool lá. Pouca coisa, né? Eu não boto gel para cortar o cabelo. De vez em quando ele bota gel para dar uma alisada no cabelo, que o cabelo está muito duro, só isso. Mas mais do que isso, não, né? Cabelo de homem é difícil, né? Da mulher tem mais coisa para pôr. Né, Eva? Para quem usa mais coisa, eu no máximo a tesoura também 2 vezes por ano, então Para tá mim, tranquilo. mim, Sou para econômica. mim. Tá, então é preço dos insumos, né? Sei lá, o shampoo, gel, aquelas coisas aí que bota no cabelo e tal. O preço. A gente falou dos insumos. A tecnologia empregada, né? Novamente, no caso do cabelo, é complicado. Né? O barbeiro de 100 anos atrás é o mesmo barbeiro de hoje, né? E as expectativas, Rudimentar. né? Não mudou muito, não é uma coisa que evoluiu muito. Só essa técnica aí como é que tu diz aí da máquina, né? Sim, eu nunca usei máquina na minha vida, nunca deixei barbeiro nenhum botar máquina no meu cabelo. Mas tem gente que gosta de usar máquina, não sei. Bom, mas não interessa. Aqui, então, são as variáveis que afetam a oferta.
E aí tu tá aqui, ó, aqui representado aqui a soja, né? E o que eu mostrei aqui, né? Que a oferta ela tem uma relação crescente. Deixa eu arrumar aqui para aparecer direitinho, né? Que a oferta agregada é tanto maior quanto maior for o preço dado pelo mercado. Então, vamos ver aqui. Observem aqui. Olha aqui. O que eu estou vendo aqui? Ó? Quanto maior é o preço do mercado, maior é a quantidade ofertada. E por que isso? A gente já falou, né? Porque nem todo produtor tem o mesmo custo. Né? Alguns produtores são mais eficientes, outros são menos eficientes. Né? Aí que tem um produtor Gabriel, imaginando que o preço de mercado é $40, né? E isso significa, hoje em dia significa algo em torno de R$200, né? Vezes 5, né? E é R$200 uma saca. R$200 aqui. O valor de uma saca de soja de 60 quilogramas. Pago. Ou paga. No mercado, né? E aí o que acontece? Cada produtor tem o seu custo, né? Então o Gabriel produz 1.000 sacas a R$160 cada saca, tá? Ou seja, se o preço for 200, ele vai ganhar R$40 por saca, vai ser bom para ele. Já o Pedro produz 2.000 sacas a um custo de 200 sacas cada uma. Se o preço estiver 200, ele não vai produzir nada, ele não vai ofertar, tá? Muito menos a Manuela, que produz 2.000 sacas. Ah, não, Manuela sim. Manuela produz 2.000 sacas a R$100. Essa aí é mais eficiente, ou seja, a R$200 ela vai ganhar R$100 por saco. Então, se o preço tiver, pergunto para vocês, se o preço tiver R$200, qual será a quantidade total ofertada? E aí, pessoal? Se o preço tiver R$200, 3.000 sacos? oi? 3.000 sacas. 3.000 sacas. Se o preço tiver R$300, provavelmente o Pedro também ofertará sacas, concordam? Sim. Então, quanto maior é o preço de mercado, maior é a quantidade ofertada. Por isso que a oferta tem uma relação direta entre preço e quantidade. Ok? Ou seja, aqueles que não têm valor competitivo não ofertam no mercado. Eles sempre. Aqueles que têm o custo mais alto não conseguem. Vamos supor que o preço médio de um corte de cabelo masculino. Claro, não estou falando do que a gente brinca, né? O chamado gourmet aí, né? O cara. A gurizada vai aí cortar cabelo, assistir jogo de futebol da Premier League, jogar sinuca, mas daí é quase um bar, né? Não é exatamente Mas uma eu barbearia. vou aqui no meu aqui que paga R$12. Eu também, eu pago 20 o meu, entendeu? Né? Ou seja, e se eu for ali no aprendiz de cabeleireiro, tem ali no centro, eu moro aqui no centro, se eu descer aqui na Borges amanhã para cortar o cabelo, perigo eu pagar R$10. Ou ainda ganhar um café de brinde. Ainda ganho café de brinde, exatamente. E o cabelo torto. É bom, esse é o problema, né? Porque o guri está aprendendo a cortar, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, vai estar torto. Depende de qual o ângulo, é isso? É por aí. Bom, mas de qualquer forma é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, ó, no caso do cabeleireiro, né, do cabeleireiro não, é mais barbeiro para homem, né? O que tu tem? Tu também tem custo diferente. Tem um cara ali que paga um aluguel mais alto, outro paga um aluguel mais baixo. Um consegue, sei lá, racionalizar o uso de água, o outro usa mais água.
né? Não tem um controle tão grande da água, um paga, um não tem financiamento, outro tem financiamento, ou seja, cada um tem o seu custo de produção e tu tem um preço médio de mercado, não? Então, se o preço estiver muito baixo, né? Se o preço do mercado estiver muito baixo, aqueles produtores que têm custos de produção mais altos não vão conseguir participar do mercado. Entenderam ou não? Agora tá Tá entendido. claro? Agora peguei a visão. Então, quanto maior o preço, mais gente consegue participar do mercado. Maior é a oferta agregada. Tá. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tranquilo. Então tá. Aqui a gente já falou, tá? Oferta já falamos, tá? E agora vamos falar de equilíbrio de mercado. Vamos juntar as duas aí agora. Vamos juntar a curva de oferta e a curva de demanda, né? Aqui o deslocamento da curva de oferta para um lado para o outro, por quê? O que a gente falou em aula, né? A gente faz uma análise estática comparativa, aquela condição ceteris paribus, né? Quando eu olho para esse gráfico que vocês estão vendo aqui, eu tenho duas variáveis. Eu tenho o preço da soja e a quantidade de soja. Dá para enxergar isso ou não? Sim. Ó, Positivo. Tá? É um gráfico de bidimensional, eu tenho duas variáveis aqui. Mas, puxa, a gente viu que o preço da soja, que a quantidade demandada, desculpe, com a quantidade ofertada de soja, não depende apenas do preço da soja. Depende do preço do milho. Por que depende do preço do milho? Se o preço do milho estiver muito alto, o produtor ele vai pegar uma área maior para plantar milho e vai plantar menos soja. Concordam? Sim. Então, quanto maior o preço do milho, maior ou menor a quantidade ofertada de soja. Ou seja, ao mesmo preço, ao mesmo preço de 1,65, ele vai do ponto A para o ponto B. Entenderam? O preço da soja não mudou, mas o preço do milho aumentou. Tá claro isso ou não? Tá, mas daí o senhor quer dizer que eles fizeram a colheita da soja e estão fazendo a oferta, estão fazendo a venda da soja. Não, então, estou falando assim, na hora de plantar, tá? O tá, produtor, na hora de plantar, ele vai olhar o mercado. E ele vai dizer, puxa, o preço do milho no mercado está muito bom, está muito atrativo. Subiu lá, deu uma quebra na safra de milho nos Estados Unidos, né? A China está importando milho bastante, né? Vai Outros aumentar mercados a procura. estão importando milho. O preço do milho está subindo. Será que eu vou usar os meus 1.000 hectares para plantar tudo com soja? Ou eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar 500 hectares para plantar soja, 500 hectares para plantar milho? Vai O que dividir, tu acha que ele vai fazer? vai plantar milho. Ou só vai plantar milho. Ah, mas o preço da soja não caiu, professor. Não interessa. O preço da soja não caiu, mas agora é mais atrativo plantar milho. Porque o preço do milho está subindo mais, ou está subindo e o da soja está estável. Entenderam? Sim. E aí, o que vai acontecer com a quantidade ofertada de soja? Vai diminuir, né? Vai cair a oferta. Ou seja, ao mesmo preço de mercado, o preço da soja vai... o preço não, desculpe. A quantidade ofertada de soja vai diminuir. Eu vou deslocar de A para o ponto B. Entenderam? Tá, agora entendi. Tá. Agora vamos supor o contrário, tá? Que haja uma super safra de... Bom, mas aí é demanda. Vou dar outro exemplo, então. Vamos supor que o preço dos insumos aumente, o preço do fertilizante aumente, o preço do adubo aumente. Aumenta o custo de produção. O que vai acontecer com o custo de produção Aumenta. do produtor de soja? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Tá, olha, é isso que eu quero que vocês entendam o raciocínio. O preço da soja continua 165, tá? Eu estou no ponto A ali, ok?
Aí aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do fertilizante, aumenta o preço do adubo. Não vai aumentar o custo de produção de soja para todos os produtores? Teoricamente, Sim ou não? Positivo. vai. Sim, Teoricamente, sim, né? sim. Aquele produtor que produzia a R$ 100 a saca, agora vai produzir a 120. Ele ainda vai continuar produzindo? Negativo. Oi. Não, O preço da soja está 165. tá. Ele produzia 100. O custo. Agora o custo vai para 120. Ele vai continuar produzindo? Vai continuar produzindo. Vai. Aquele que produzia 120 e agora vai Sim, produzir a 140, vai continuar até produzindo? 165. Positivo. É. Ele vai continuar na Agora produção que ele... aquele que tinha um custo a 150 e agora vai para Já 170. não vale a pena produzir, vai mudar. Então, Ele vai repensar no custo dele porque ele não vai ter mercado lá na frente. ele não vai ter lucro, né? Não é mercado. Mercado ele tem, ele pode vender o produto. Só que o produto dele vai continuar, ele vai vendendo, ele vai continuar tendo que vender a R$ 165 a saca, só que o custo de produção dele agora é mais alto. Então, esse produtor mais ineficiente, ele não vai ofertar mais. Ele vai sair do mercado. Só vai ficar no mercado o produtor mais eficiente, que mesmo a um custo mais alto, ele consegue ganhar algum lucro. Moral da história, não mudou o preço da saca de soja, mas o custo de produção aumentou. A quantidade ofertada de soja vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir a Vai oferta. diminuir. Então, o que tu vai ter? Vai ter um deslocamento da curva de oferta para dentro. Vai ter uma curva, uma produção de soja novamente. Vai do ponto A para o ponto B. Vai ter uma produção de soja menor ao mesmo preço de mercado. Entenderam ou não? Sim, vamos ver o que o Ronaldo está agoniado ali tentando falar. Fala, Ronaldo. Não estou entendendo. Não, Bulufo, o Ronaldo está agoniado ali tentando falar, e levantou a mão e fez sinal. Mas pode falar, mas eu não consigo entender o que ele está falando. Acho que foi sem querer que ele... Não, professor, assim, indo para o trabalho agora, estou só assistindo, entendeu? Não vou interromper em nenhum momento aí por causa da gravação, tá? Não, mas a gravação não é. Isso aí não é aula gravada, isso é aula síncrona. Isso é para vocês participarem. Eu tenho pavor de aula gravada, eu falando para a tela e não conversando com vocês. O objetivo é vocês perguntarem. É que agora... Senão eu chego às 2 da manhã e gravo a aula sozinho. Não, não é. Mas se tu não pode falar, é tranquilo. Vai dar Não muito pode barulho falar, aí. isso. Vou pegar um Sem coletivo problema. agora, né? Tranquilo, não. Nesse caso, tudo bem. Tá? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Tá claro, Tá pessoal? claro. Não? Para mim tá claro. Tá. Então, isso aí. Então, agora eu vou achar o equilíbrio de mercado. Tá? O que é o tal do equilíbrio de mercado? É juntar oferta e demanda. Tá? Então, vamos lá. Ó, vou interromper esse aqui e vou abrir o outro. Vou abrir o exercício que eu mandei para vocês. Um pouquinho. Compartilhar A com última vocês questão eu aqui. não consegui fazer, não sei como fazer. Calma, tudo, muita calma nessa hora. É só para o dia 17, né? É. Tá aparecendo já, né? Tá Vamos aparecendo. ver se a gente faz o exercício número 4, tá? Vamos fazer esse 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado de pizza em Porto Alegre, aqui na turma aqui, tá? Quanto maior o preço, maior a quantidade demandada ou menor a quantidade demandada de pizza? Menor a quantidade demandada. Menor a quantidade demandada.
E quanto maior o preço, maior ou menor a quantidade ofertada? Maior. Por quê? Porque quanto maior o preço de mercado, os produtores mais ineficientes conseguem, né, produzir e entrar no mercado. Se o preço de mercado da pizza é muito baixo, só aqueles produtores mais, né, eficientes, que têm, sei lá, forno a lenha, conseguem economizar na lenha, conseguem um fornecedor mais barato, conseguem, não pagam aluguel, né? Tem a própria loja, né? Os funcionários muitas vezes são os próprios filhos, é familiar, aí tu consegue ter um custo mais baixo. Okay? Então, quanto maior o preço, ó, estou passando o mouse aqui, quanto maior o preço, menor é a quantidade demandada pelos consumidores, maior é o número de pizzarias, maior é a quantidade ofertada. Dá para enxergar isso ou não? Por que a maior quantidade de pizzarias tem poucas pessoas para consumir? Não, olha aqui, ó. Vamos lá. Quanto maior o preço de mercado, mais pizzarias poderão ofertar o produto. Mais pizzarias poderão participar do mercado. Eu não estou dizendo que essas pizzarias vão existir. Claro que se tiver excesso de oferta, algumas pizzarias terão que fechar. Porém, em tese, quanto maior o preço da pizza, mais, né, quanto maior o preço de mercado da pizza, mais produtores, mais pizzarias poderão entrar no mercado. É lógico que, então pode ter infinitas pizzarias, né? Em Porto Alegre, não. Tu tem uma demanda limitada, né? Tu tem uma demanda que é limitada. Então, tu vai ter, se tu tiver muito mais pizzaria que consumidor, tu vai ter excesso de oferta. E quando tu tem excesso de oferta, tu tem diminuição de pizzarias. Mas esse ajuste não é automático. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para você? Então, vou mostrar para você. Então, eu tenho aqui, ó, o gráfico, aquele que eu já desenhei para vocês. Opa, vou virar aqui. Para baixo. Aqui eu tenho o preço, não é? Ok? E aqui eu tenho o gráfico bidimensional. Aqui eu tenho a quantidade ofertada e demandada. Então, aqui, ó, no eixo X, eu vou ter a quantidade. Opa. Quantidade ofertada e quantidade demandada. Tá? Quantidade ofertada e demandada. No eixo X. E no eixo Y, eu vou ter o quê? Eu vou ter o preço do quê? Preço da pizza. Tudo bem? Preço dado pelo mercado. Não é eu que defino o preço, não é o produtor de pizza que define o preço. O preço é dado pelo mercado. Então, aqui, ó, eu estou olhando aqui, ó, quando o preço for 4, qual é a quantidade demandada de pizza? 135. Qual é a quantidade ofertada? 26. Tem excesso de oferta ou excesso de demanda? Excesso de demanda. Ou seja, provavelmente haverá um aumento de pizzarias, porque está sobrando, estará sobrando consumidores. Tem pouca pizzaria e muito consumidor, concorda? Sim. Aí o preço sobe para R$5. O que vai acontecer com a quantidade demandada? Diminui um pouquinho e aumenta a quantidade ofertada. Claro, Tá. Isso é mais pizzarias entrarem no mercado. Entendi agora. Isso é mais. Como é que é? Na verdade, o preço da pizza custa R$5. Então, quer dizer, todos aqueles que conseguem produzir uma pizza de até
R$ 4 ou R$ 4,50, que seria um preço competitivo para eles produzirem, vão ofertar, é isso? Exatamente. E o mercado não vai absorver uma pizza por R$ 5, porque daí é uma pizza já um pouco mais cara, vamos por assim dizer. Não vai, o mercado vai absorver, não 135 pizzas. Não aquela quantidade, não aquela grande quantidade. Claro, alguns consumidores, aqueles entendi. que não. Por quê? O que vai acontecer? Né? À medida que aumenta o preço da pizza, alguns consumidores não vão ter renda. Outros vão preferir consumir X, outros vão preferir consumir hambúrguer, sei lá qual é o substituto da pizza aí, sanduíche. Isso, professor, E vai. esse Oi. quadro aí é meio que uma lógica em movimento, assim, não é algo estático, é em movimento. Não, é claro. Isso aí não é uma coisa automática, né? Isso aí vai acontecendo, é uma dinâmica de mercado. Isso, entendeu? esse quadro aqui representa essa dinâmica, no caso. Dinâmica de mercado. Então, à medida que o preço vai subindo, vai aumentando a quantidade de ofertantes e vai diminuindo a quantidade de demandantes. Entenderam? Sim, é que eu estava enxergando meio que em caixinhas, sabe? Mas agora eu entendi o todo, assim. Claro que é uma dinâmica isso. Entendeu? Isso. É uma coisa ocorrendo ao longo do tempo. Então, tu tem aqui uma curva de oferta que eu poderia aqui colocar, ó. Quando o preço, ó, então, quando o preço for 4, aqui, mais ou menos, a quantidade ofertada vai ser. Vocês podem fazer no papelzinho direitinho. 26. Tá? Vai ser 126, né? E vai. Quando o preço for 5, fazer 1 a 1. Não vou fazer todos aqui, senão vai demorar muito. Né? Vai ser quanto? Vai ser 53. E assim por diante. Já a curva de demanda também, né? Eu posso desenhar, né? Na aula, quarta-feira que vem, eu vou mostrar direitinho, desenhando. Aqui eu tenho a curva de demanda, a mesma coisa. Quando o preço for 4, qual é a quantidade demandada? 135. Eu vou desenhar aqui, ó, na mesma linha, 135. Quando o preço for 5, qual é a quantidade demandada? 104. 104. Ó, vai diminuindo. Então segue aquela máxima que ela seria uma inversamente proporcional. Quer dizer, quanto maior. Inversamente. Não é proporcional, é inversa. Tá. Proporcional fica. Não precisa botar o proporcional. É inversa a quantidade. É inversa ao preço. E a demanda é diretamente relacionada ao preço. A oferta é diretamente relacionada ao preço. E aí vai indo até achar o equilíbrio. Onde é que está o equilíbrio aqui? Ó? O equilíbrio está aqui, ó. Esse pontinho aqui. Como é que se chama isso? Interseção. Isso. Tá. Ou seja, aqui está o equilíbrio. Por que aqui está o equilíbrio? Porque aqui eu vou ter uma quantidade ofertada igual à quantidade demandada. Aqui preço, ao preço de 6. Ao preço de 6, eu vou ter uma quantidade ofertada de 81 e uma quantidade demandada também de 81. Ou seja, achei o equilíbrio de mercado. Professor, e se eu aumentar o preço? Aí eu vou ter excesso de oferta. Vai ter pizzaria vazia em Porto Alegre. À medida que eu tenho pizzaria, não é? O que vai acontecer? Com o tempo elas vão fechando. O mercado tende a convergir para o equilíbrio. O mercado tende a convergir para o preço de R$6 a pizza. Entenderam? Então estaria correto dizer que mais pizzarias poderiam participar dessa concorrência, mas teriam menos consumidor para consumi-las. Não. Se o preço, o que acontece? Se o preço tiver de 6... Porto Alegre é 6. Se porventura, tá? Vamos supor que acontecesse o seguinte, a renda dos porto-alegrenses aumentasse. Tá? Se a renda dos porto-alegrenses aumentasse, provavelmente eu teria um novo equilíbrio. Por quê?
que a pizza é um bem normal, ok? Se a renda dos porto-alegrenses aumentasse, o que eu teria? Tem deslocamento da curva de... Tá, mas aí eu estou entrando com uma outra variável. Ao Eu mesmo estou preço, analisando. ao mesmo preço, eu vou ter uma quantidade demandada Não, maior. eu digo assim, Oi? vamos dizer, naquele cenário anterior. Então, quer dizer, todo mundo pagaria R$ 6 e eu teria uma boa oferta no mercado. Agora, se eu aumento para R$ 7, Ao preço de 6, eu teria uma demanda de pessoas consumindo pizza de mussarela, por exemplo, que é a pizza mais barata, tá? 81 pizzas consumidas por dia e 81 pizzas ofertadas por dia. Eu teria um equilíbrio de mercado. Ah, professor, e se o preço aumentar? Bom, o preço só vai aumentar, tá? Se tiver aumento, por exemplo, dos insumos, tá? Ou só vai aumentar se aumentar o gosto e preferência dos consumidores por pizza. Alguma coisa que faça o preço alterar. Aí tu vai ter um novo... Aí eu vou ter uma variação no... Por exemplo, isso que eu estou falando. Ó. Vamos supor que aumente o preço do hambúrguer em Porto Alegre. A carne ficou muito cara, tá? E o preço do hambúrguer aumenta. A gente sabe que pizza é substituto do hambúrguer, não sabe? Positivo. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: puxa, aumentou o preço do hambúrguer. As pessoas estão consumindo mais pizza e menos hambúrguer. O preço da pizza não mudou. Tá? O preço da pizza continua R$6, que era o preço de equilíbrio, concordam? Sim. Bom, mas agora vai ter mais consumidores de pizza. O que eu vou ter? Excesso de demanda ou excesso de oferta? Aumenta a demanda. No momento que eu tenho excesso de demanda, para o mercado se equilibrar, eu não vou ter que ter agora uma maior oferta? Sim. Um novo equilíbrio eu vou ter agora, não mais ali naquele ponto inicial, mas aqui, ó. Ó, um novo equilíbrio. Por que eu vou ter um novo equilíbrio aqui agora? O que aconteceu? Eu tinha um equilíbrio inicial ali, ó. 81 pizzas demandadas, 81 pizzas ofertadas, ao preço de 6. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o preço da carne aumentou muito. O cheeseburger lá, que custava 10 pila o cheeseburger, passou para 12, 13 reais o cheeseburger. Aí o cara disse o seguinte, não, eu gosto de cheeseburger, mas não vai dar para comer cheeseburger todo final de semana. Agora, um final de semana sim, um final de semana não, eu vou comer pizza. Pode ser? Mas isso seria... Vai aumentar a demanda por pizza, não vai? Sim. No momento que aumenta a demanda por pizza, eu desloco a minha curva de demanda. Eu vou ter um excesso de demanda ou excesso de oferta agora? Tu vai ter um Excesso de oferta. Oi? Se aumentar o valor da pizza e o pessoal não está preparado... Não, não falei... Vamos de novo, eu não falei aumentar o valor da pizza. Então, o que aconteceu? Aumentou o preço da carne. Cheeseburger ficou mais caro, ok? Certo. Agurizados, motoqueiro, a turma da noite gosta de comer o pizza ou X, tá? Aí o cara vai dizer, pô, tá caro esse X, hein? Sim. Vamos lá na pizzaria que tá mais barato. Não é isso que vai acontecer? Certo. Bom, e aí o que vai acontecer? Vai aumentar... O preço da pizza não mudou, continua 6. Tá? Vai haver aumento da demanda por pizza ou não? Quando eu tenho aumento dessa demanda por pizza, quanto mais gente vai comprando pizza, aumenta a o que vai quantidade. acontecer? Vai pressionar o preço para cima ou não? Pressionando o preço para cima, vai aumentar o número de ofertantes, né? Certo. Então eu vou ter um novo equilíbrio agora nessa bolinha maior aqui que eu mostrei para vocês, a um preço mais alto. É uma quantidade transacionada de pizzas maiores. Por quê? Porque as pessoas vão consumir mais pizza. E a oferta vai responder por esse aumento da demanda, chegando a um novo equilíbrio a um preço mais alto. Sim.
Entenderam ou não? Sim, agora ficou claro. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Que pergunta? Quais são os preços, a quantidade de equilíbrio nesse mercado? No ponto inicial, a gente viu ali, o preço de equilíbrio é 6, né? E a quantidade demandada e ofertada de equilíbrio é 81. Nenhuma dúvida aí, né? Se o preço de mercado estivesse acima do preço de equilíbrio, se o preço de mercado tiver a 8, vai ter excesso de oferta ou vai ter excesso de demanda? Excesso de demanda. Não, desculpa, excesso de oferta. Excesso de oferta. Excesso de oferta. E aí, quando eu tenho excesso de oferta por alguma coisa, Caiu, o preço tende a diminuir, o preço caiu o tende preço. A a tendência do preço é aumentar. diminuir. Então, ou seja, a tendência é convergir para o preço de equilíbrio. Tá? Tudo bem? Eu não... Bom, mas... professor, mas o negócio do X, eu não falei do X agora. Falei só que tinha excesso de oferta. O preço do X não mudou. Tá? Entenderam ou não? Então, se o preço do mercado estiver acima do preço de equilíbrio, né, o mercado haveria excesso de oferta. Quando há excesso de oferta, o preço tende a cair, o mercado novamente tenderia a converger para o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? A um preço de 6, onde a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada de 81. Daí, automaticamente, o preço do X também cairia no futuro, diminuiria. Não, o preço do X não tem nada a ver Não, com mas isso. é uma outra análise, Guilherme. Daí é uma outra análise quando tu entrar em conflito do preço da pizza e o preço do X. Nós estamos referindo-se à pizza com relação ao X. Se o X aumenta ou diminui, nós temos que analisar depois a curva dele. É outra conversa. Ah, tá. Tá bem, tá? Então, o que vai ter aqui? Então, por enquanto é isso, tá? Aí o seguinte, ó. Então, se não mudou o preço do X, se tem excesso de oferta de pizza, o que vai acontecer é que esse mercado vai convergir para o equilíbrio. Não adianta, o mercado vai... professor, é automático, de um dia à noite está um preço, depois já volta. Não, demora, claro, o mercado não é automático, mas com o tempo vai convergir para o equilíbrio. Aí, se o preço do mercado estivesse abaixo, se tivesse excesso de demanda, se o preço estivesse a 4 ou 5 reais, tem excesso de demanda. Os produtos, os ofertantes, o pessoal que trabalha no setor de bares, de restaurantes, putz, o mercado está bom para pizza. Eu vou entrar nesse mercado, porque tem muita gente demandando pizza, né? Tu tem excesso de demanda. Quando tu tem excesso de demanda por alguma coisa, o preço tende a subir ou tende a diminuir? Subir. Subir. À medida que o preço começa a subir, porque tem excesso de demanda, né, mais produtores conseguirão entrar no mercado, concordam? Sim. Sim. Novamente, eu vou chegar a uma convergência, vou chegar a um preço de equilíbrio. Qual é o preço de equilíbrio? De R$6 a pizza, e a quantidade de equilíbrio é 81. Que se não mudar nada, o mercado tende a convergir. Não mudou nada, não mudou gostos e preferências, não mudou a renda dos consumidores, não mudou o preço do cheeseburger, não mudou nada, o preço do queijo, que é um insumo básico da pizza, assim por diante. Agora vamos supor o seguinte, a renda dos consumidores caiu na pandemia, aumentou muito o desemprego e tal, a situação complicou, né? Ou seja, não mudou o preço do X, não mudou nada, mas a renda dos consumidores diminuiu. Provavelmente vai haver um aumento da demanda ou uma diminuição da demanda? Diminuição da demanda. Como é que eu vou representar isso aqui? A demanda que estava aqui, agora ela vai ser menor. Não mudou o preço da pizza, mas a demanda diminuiu, as pessoas estão com menos dinheiro. Então, tem uma nova curva de demanda. Agora eu vou ter a R$6, eu vou ter excesso de demanda e excesso de oferta. A R$6. Aí tem um equilíbrio, porque daí tu tá na quantidade certa de oferta de concorrentes para a quantidade ideal de demanda do mercado. Com calma. Começou a pandemia, as pessoas começaram a ficar desempregadas, diminuiu a renda, os motoboys.
diminuiu a demanda, tá? Diminuiu a demanda. Pronto. Aí tem menos gente demandando pizza. O preço da pizza não mudou, continua R$6. Eu pergunto, vai haver excesso de demanda ou excesso de oferta? Eu acho que excesso de oferta, né? Excesso de oferta, claro, né? As pessoas estão com menos renda, estão demandando menos pizza. Vai haver excesso de oferta. Bom, e aí o que vai acontecer se há excesso de oferta? O preço tende a cair ou o Tende a preço tende a cair. subir? Tende a cair. Então, o novo equilíbrio agora vai ser não mais aqui em cima. O preço de equilíbrio agora vai ser aqui embaixo. O novo preço de equilíbrio vai ser um preço mais baixo e é uma quantidade transacionada de pizzas no mercado em Porto Alegre menor. Entenderam? Sim. Sim, porque daí ele vai ter um preço menor. Entendi. Ou seja, novamente, o que está acontecendo? Né? O mercado está se ajustando, só que esse ajuste não é automático, não é uma coisa assim, professor, não vejo isso. Não vê. Né? Hoje eu estava passando, até me lembrei, vou dar aula, vamos ver. Hoje eu estava, onde é que eu fui hoje? Não, ontem eu tinha que arrumar meu rádio, que deu um probleminha no rádio do carro, e aí eu fui arrumar ali perto do Beira Rio, ali na Padre Cacique. Eu normalmente não vou muito por lá, até mesmo que eu não gosto, você sabe que eu sou gremista, não gosto de passar por lá. Mas tá, o cara lá para arrumar, fanático é dose, né? Mas aí é o seguinte, tava lá o cara lá, né? Eu tinha que ir lá, eu tinha que pegar o rádio, o cara falou, ficou pronto, Ricardo, do rádio e tal. Aí eu passei ali atrás da Padre Cacique, ali atrás do asilo, Padre Cacique ali para ir na loja do cara ali. Aí daí tinha uma lavagem, daí eu vi ali, pô, aquela região ali, subindo ali o Morro Santa Teresa. R$35, carro comum. 45 ou R$50 aquelas caminhonetes grandes. Entenderam? E eu cheguei, pô, meu velho, baixou o preço. Porque o ano passado eu não consegui lavar meu carro a menos de R$50. O mercado não se ajustou? Não era o rádio? Não entendi. Não. Deixa eu te explicar de novo. Ele Eu fui na precisa loja ainda arrumar o pegar o rádio. rádio. Preço das lavagens, Guilherme. Ô, Desculpa, Aí professor. passei, tá dormindo, né, Guilherme? Cara velho é assim, cara. O cara chega, cara velho com 10 horas já tá dormindo, não adianta. O cara já tá roncando, aí é dose. Eu vou ter que fazer aula pra tia às 6 da manhã, entendeu? Velho acorda cedo, não é isso? Desculpa, professor. Vamos lá. Não, tranquilo. Mas tu entendeu? Que quando eu tava passando ali, tava indo pra lavagem, ali perto como eu te falei, perto do Beira Rio. Aí, pô, eu passei, olhei ali, tava tem uma placa. 35 o carro normal, né? Tipo meu carro Fiesta, e 50 as caminhonetes. Pô, mas ano passado era 50 pila que eu pagava uma lavagem. Agora tá 35. Já uma caminhonete era 70 pila, agora tá 50. Se autorregula. Ou seja, o que aconteceu? O mercado se regula, entendeu? Claro que não é automático isso, mas o mercado se regula. Provavelmente, o que aconteceu? As pessoas diminuíram a renda das pessoas com a pandemia e o mercado teve que baixar o preço. Basicamente foi isso. Tá? O mercado baixou o preço porque a renda das pessoas está mais baixa. Então, o que acontece? Antigamente, os caras lavavam o carro toda semana, agora estão lavando o carro bem menos. Né? 2, 3 Antes vezes a por mês. gasolina estava mais barata, dava para andar mais de carro também, tem isso, né? Não, acho o contrário, a gasolina está bem barata agora. Agora, É um mas teve um absurdo, tempo aí que ela ficou osco o negócio daí. Também pode ser uma explicação. As pessoas estão usando mais o carro, estão sujando mais o carro. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o que tu tinha? A demanda era pequena, entendeu? Ano passado. Entendeu? Muito pouca gente estava lavando o carro, né? Estava usando dinheiro para, como a Eva falou, estava usando dinheiro para botar gasolina, estava usando dinheiro para comer, sei lá. Agora sobrou mais dinheiro para lavar o carro porque a gasolina está mais barata. Né? Pode ser isso uma explicação. Entendeu? Então,
provavelmente vai haver um ajuste novamente. Tá? O mercado vai observar esse crescimento da demanda, talvez em pouco tempo o preço volte a subir. Entenderam? Sim. Tá? Mas o que eu quero falar é que mercados não regulados, em geral, funcionam bem. Só que esse não funcionar bem, esse funcionar bem não é uma coisa automática. Demora um pouco para esse ajuste acontecer. Falando de mercados não regulados, não estou falando do mercado da tarifa de ônibus, não estou falando do mercado da energia elétrica, do mercado de medicamentos. Esses são mercados regulados, entenderam? Até porque daí é mercado cativo, né? Não tem opção, nem muitas ofertas, aliás, não tem oferta, né? É uma só fornecedora e é coisas essenciais. Tem monopólios, oligopólios, aí é diferente. Quando tem mercados regulados ou mercados concentrados, né, monopólios, oligopólios, aí sim, aí a concorrência não funciona, o mercado não funciona direito. Mas tipo tarifa de energia elétrica, tem como fazer, deixar de ser monopólio? Vamos botar um poste do lado do outro para Não tem, não, isso a gente em vai ver casos na de que cadeia não de tem economia jeito do de setor. não, de não Não, ser não. Não, claro que não. Tu tem que ter monopólio. Chamada economias de escala, são chamados monopólios naturais. A gente vai falar sobre isso no próximo semestre na cadeira de economia do setor público. Justamente isso que a gente vai falar. De oligopólios, vamos falar de monopólios, duopólios, né? E que aí sim, aí em mercados que não funcionam bem, mercados chamados mercados regulados ou mercados imperfeitos, aí o governo tem um papel fundamental, né? O setor público tem um papel fundamental de controlar o preço. Entenderam? Mas não é o caso aqui. Nessa cadeira específica, a gente está assumindo que os mercados são mercados não regulados, onde a concorrência funciona, determinando um preço estabelecido pelo mercado, estabelecido pela oferta e demanda. Por isso que eu estou falando de lavagem de carro, por isso que eu estou falando de soja, por isso que eu posso falar, sei lá, do mercado de camelôs, é outro tipo de mercado informal, mercado em concorrência não regulado, né? Mercado em concorrência perfeito. Em Porto Alegre é outro mercado em concorrência perfeita, onde o mercado funciona, a oferta e demanda determinam o preço das frutas em geral, tá? São os mercados não, tá? É isso que a gente está vendo por enquanto. Tá bem, pessoal? Tá certo. Tranquilo? Por hoje é isso, tá? Por hoje é isso. Deu para avançar bastante, aí quarta-feira que vem a gente continua. Quem quiser assistir, amanhã eu coloco, disponibilizo para vocês no Moodle e no canal de YouTube do professor. Feito, Okay? professor. Obrigado. Eu que agradeço aí, um Tranquilo. abração para vocês. Esclareceu bastante para nós. Oi? Tranquilo, esclareceu bastante para nós. Então tá, um abração aí, boa noite para Abraço, boa vocês. noite. Um abraço. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.